Olá pessoal, vamos falar um pouquinho das funções orgânicas, que é mais uma parte da química orgânica, ok? Uma parte bem importante da química orgânica. As funções orgânicas é o seguinte, quando você tem alguns materiais, alguns produtos que eles têm mais ou menos características semelhantes, propriedades semelhantes, a gente coloca eles todos no mesmo pacote, vamos dizer assim, e esse pacote é chamado de funções orgânicas, né? A gente vai entender um pouquinho mais nos exemplos aí. Por exemplo, o álcool. O álcool é a primeira função que a gente vai falar. O álcool a gente conhece bem, né? O álcool 70 aqui que está sendo usado muito nessa época de pandemia para higienização das mãos, né? E tem o etanol, né? Que é o álcool derivado da cana, né? Que é utilizado como combustível, né? Então o álcool é o mais conhecido de todos, vamos dizer assim, né? Como que a gente localiza, como que a gente identifica uma cadeia carbônica que tem o álcool, né? A cadeia carbônica, né, a estrutura que a gente já falou aqui em outras aulas, né? Para a gente identificar o álcool na cadeia carbônica, a gente tem esse grupo OH aqui, ó. Esse grupo OH aqui, ó, identifica o álcool na estrutura carbônica, ok? Primeiro exemplo aí. O segundo é o aldeído, né? O aldeído eu coloquei a imagem aqui, ó, de um corpo aqui embalsamado, né? Então o aldeído é utilizado para conservação de corpos, né? Por exemplo, o formol, né? É um tipo de aldeído. Ele pode ser usado também como desinfetante, ele pode ser utilizado na indústria de plásticos, ele pode ser utilizado como aromatizante, né? E como é que a gente identifica o aldeído na estrutura carbônica? Ó? O aldeído tem que ter aqui, ó, uma dupla ligação com oxigênio e um hidrogênio aqui, ó, tá? Essa estrutura aqui representa o aldeído, só que ela tem que estar na extremidade, ok? Ele tem que estar numa das pontas, ou dessa ponta da cadeia, ou na outra extremidade da cadeia. A gente tem então aí um aldeído, tá? O ácido carboxílico, a gente tem alguns exemplos para o ácido carboxílico aqui. Ó. A gente tem o vinagre é um ácido carboxílico, né? É o ácido acético, né? E a gente tem o ácido metanóico, que é o ácido que vem da picada das formigas, né? Aquele veneninho das formigas é um tipo de ácido carboxílico. Depois, mais para frente, a gente vai falar da nomenclatura desses ácidos, como que a gente dá o nome desses ácidos aí, tá? Para identificar o ácido carboxílico na cadeia, ó, é diferente. Ó, tá, ó, olha a estrutura aqui que a gente identifica o ácido carboxílico. Ó. Ele tem que ter uma dupla O aqui, ó, ok? E uma ligação simples com OH aqui, ó. Diferente do álcool que a gente falou e diferente do aldeído, tá? Então essa é a estrutura básica aqui para a gente ter um ácido carboxílico. Ele tem que estar nas extremidades da cadeia, ok? Tem que estar aqui ou tem que estar aqui, por exemplo, tá? Então sempre presente nas extremidades das cadeias carbônicas. Acetona, que na verdade a função chama cetona e o produto comercial ele é chamado de acetona, né? Então, que é justamente um removedor de esmalte, né? A acetona é muito utilizada como removedor a gente conhece de esmalte, né? Mas removedor de tinta em geral, e ela também é utilizada em alguns medicamentos, tá? Então a acetona é muito importante também. Como que a gente localiza o grupo da acetona, tá? A gente tem uma dupla ligação, aqui está pequenininha, mas dá para enxergar aqui, ó. A gente tem uma dupla ligação com oxigênio, aqui, ó, mais uma aqui, ó, uma dupla ligação com oxigênio, ó, são duas cadeias diferentes, e ele tem que estar no meio da cadeia. Esse aqui é diferente do outro, ele tem que estar em algum carbono, no meio que eu digo assim, não pode estar nem numa extremidade, nem na outra extremidade, nem qualquer extremidade ele não pode estar, ele tem que estar nos carbonos intermediários, tá? Então a gente tem sempre uma ligação dupla com oxigênio, isso aí indica acetona, tá? O éter ele é muito comum como solvente, tá? Então ele é utilizado para dissolver materiais, assim, né? E ele é ele é liberado no aroma das flores também, né? Ele é utilizado como aroma de flores, né? E o éter é o seguinte, para a gente localizar ele na cadeia carbônica, a gente tem que ter um oxigênio entre os carbonos. Essa cadeia aqui é uma cadeia heterogênea, tá vendo? A gente tem um oxigênio aqui, ó, entre os carbonos. Quando você tem um oxigênio no meio aqui, ó, você tem um éter. Então você sabe que esse material aqui, essa estrutura aqui, representa um éter. O éter também era utilizado como medicamento, né, como analgésico, ok? Então a gente tem aí essa representação. Nós temos o éster, tá? O éster ele é utilizado pode ser utilizado como medicamento também, ele pode ser utilizado como aromatizante, por exemplo, de flores também, e ele é usado como
um aromatizante artificial para produzir doces, por exemplo, que nessa bala de goma aqui, ó, ele é utilizado um éster para produzir esse aroma especial, aqui, esse aroma diferenciado, assim, gostoso, né? É um éster. Quando a gente localiza na cadeia carbônica aqui, ó, como que a gente vai identificar o éster? Ó, esse aqui é mais dá um trabalhinho, ó. Partindo de um carbono, para a gente localizar o éster, ó, nesse carbono aqui, ó, tem que ter um oxigênio que segue a cadeia, tá? Então, ligado nesse carbono, tem que ter um oxigênio que segue a cadeia, e tem que ter um oxigênio ligado com uma dupla ligação, ó, nele mesmo, acabando aqui, ó, tá? Não vai seguir a cadeia, até porque o oxigênio só faz duas ligações, ele não pode seguir a cadeia aqui, né? Então, ó, o éster é aqui, ó, a gente localiza o éster, ó. Num carbono tem um oxigênio ligado e a cadeia segue. No outro carbono, no mesmo carbono tem um outro oxigênio ligado aqui com uma dupla ligação, ok? Então a gente tem o éster aí. A amina, né? A amina, ela é encontrada na nicotina, por exemplo, do cigarro, né? E ela é encontrada no café também, na cafeína. Ela é encontrada em algumas substâncias tóxicas ilegais também, ilícitas, né? Por exemplo, como o crack. Então ela tem essa presença aí. Aqui cortou um pouquinho a composição da amina aqui, ela tem que ter um NH2 na estrutura, tá? Ficou meio cortadinho aqui, ó, mas ele tem que ter um NH2, tá? Para representar a presença dessa amina aí, ok? Aqui, ó, aqui até mostra melhor o NH2 na estrutura, tá? Mas aqui a gente está falando da amida. Deixa eu já pegar um gancho aqui, ó. Quando a gente tiver uma estrutura, então, que tiver o NH2, a gente tem uma amina. Foi o que eu falei no slide anterior ali. Quando tiver esse NH2 com uma dupla com oxigênio aqui, ó, tá? A gente tem agora uma amida, tá? A amida é um grupo que tem o nitrogênio, é um grupo nitrogenado, mas que tem oxigênio também na composição dele, tá? Então, o NH2 mais o oxigênio aqui, ó. A amida é utilizada na produção de explosivos, por exemplo, ela é utilizada na produção de fertilizantes, então a amida também é muito importante, um produto muito importante. Nós temos os nitrocompostos, né? Os nitrocompostos, como que a gente identifica ele na cadeia aqui, ó? A gente tem que ter um NO2, ó. Então ele é uma substância nitrogenada e oxigenada. Você tem o nitrogênio e o oxigênio juntos aqui, ó. Então esse NO2 aqui representa o nitrocomposto, tá? E a gente tem, no que é usado o nitrocomposto aqui? Ele é usado também como explosivo, ele é usado como corante e ele é utilizado também como agrotóxico, tá? Então, o nitrocomposto, essas variações do nitrocomposto são usadas dessas formas aqui, ok? Bom, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aí, até mais.